Olá, hoje nós vamos falar sobre carrinho abandonado no e-commerce. O abandono do carrinho no e-commerce ele se dá por razões diferentes e distintas entre cada segmento. É claro que o peso do produto, do valor do produto, o custo, aquele preço, o número, faz muita diferença. Mas antes, eu queria conversar com vocês sobre uma distinção clara entre o que existe no mundo físico e no mundo virtual, no mundo digital. Quando você entra numa loja para fazer uma compra, ou mesmo que você não esteja interessado em comprar nada, aconteceu comigo recentemente, só estava olhando, aquela famosa história, não, só estou olhando, e você pega pela frente um bom vendedor, ele vai conseguir, conversando com você, fazendo perguntas, levantando demandas, entender aquilo que você está procurando e procurar resolver aquele seu problema. E essa chance, essa oportunidade que vocês dois têm, de ser bem atendido e de ter uma boa venda, ela é hoje viável no mundo presencial, no mundo físico. Então, quando você entra numa loja e o camarada ou a pessoa, a vendedora ou a vendedor, te procuram levantar questões e sanar aquela dor que você tem, ela acaba fazendo uma venda muito boa. No digital, você não tem muito essa chance, até porque o comportamento do consumidor no digital, ele implica já numa busca bem verticalizada, ele já tá, dependendo da posição dele no funil, ele já está decidido a compra. E você, no mecanismo digital, ainda não tem uma abordagem ativa e eficiente sobre aquela pessoa que está na sua loja virtual. Então, o que acontece? Nós temos informações estatísticas de que apenas 3% das pessoas que estão se movimentando em torno de uma determinada ação de compra estão de fato decididas a comprar. Então, hoje, quando você trabalha no final do funil, você está trabalhando basicamente para 3% de pessoas decididas a comprar naquele momento. Tem mais ou menos uns 5 ou 6% que estão no momento já pré-decisão, Ele já, qualquer empurrãozinho, aquela minha situação na loja, Eu estava inclinado a comprar aquilo que havia decidido, olhar naquela loja e acabei então esbarrando com um bom vendedor e ele conseguiu me tirar daquela situação de 6% para os 3% compradores. Na loja virtual, daqueles 100% das pessoas que te visitam, a gente tem aí um percentual decidido. Ele está decidido, não que ele vá comprar, mas ele está decidido a comprar, ou seja, ele vai pôr o dinheiro no mercado, pode não ser na sua loja virtual, mas ele vai fazer a compra, são apenas 3%. Então, quando você trabalha para essas pessoas, esses 3% na loja digital, você tem que ter em mente que o abandono de carrinho ele vai acontecer para aqueles 5, 6%, entendeu? Então, digamos assim, 100 pessoas entraram na sua loja, 90 visitaram e foram, uma parte rejeitou no início, que a gente chama de taxa de rejeição. Uma parte abriu e saiu. Aí teve uma outra parte que varia aí mais ou menos em 45%, ficou na sua loja. Desses 45%, digamos que 35% navegaram, mas não concluíram nem colocaram nada no carrinho. Então você teve aí mais ou menos 10% que colocaram as coisas no carrinho, 2% fecharam e 8% abandonaram o carrinho. Esses 8% que abandonaram o carrinho é 4 vezes maior do que a taxa de conversão de 2%. Entendeu? Então, esses 8% abandonaram por que o carrinho? O que levou eles a ir embora ou escolherem outra loja ou outro momento de compra? Para isso, para evitar a taxa de abandono de carrinho, a gente tem que ter atenção a coisas assim, hierarquicamente, digamos assim, mais importantes. Por exemplo, a sua relação de preço com o mercado para aquele mesmo produto. Digamos que você tem um produto que todo mundo vende, um tipo de celular, um tipo de calça, um tipo de produto que outras lojas vendem também. O seu preço em relação ao mercado, ele está em acordo, Ou seja, está competitivo em relação ao mercado? Segundo, eu diria que é a forma de pagamento. A sua forma de pagamento, a sua oferta de forma de pagamento, ela é confortável, digamos assim, ou você só aceita boleto, ou cartão em uma única vez, cartão com juros, ou você parcela, em quantas parcelas, se é com juros, se é sem juros. Atualmente, se você aceita Pix, isso tudo vai ajudar a decisão da permanência na sequência da compra. A terceira e uma das maiores fatores de abandono é o frete. Então, sobre o frete,
para que a gente entenda bem, eu recomendo, por exemplo, que você na página do produto já tenha o cálculo do frete, né? Porque tem pessoas, ou determinados produtos que têm um valor de número, né? Um preço relativamente baixo, mas ele é um produto volumoso e acaba dando um frete alto em relação ao produto. Então isso acaba limitando a sua regionalidade, não que você tenha intenção, mas uma pessoa que está longe não vai comprar um produto e vai pagar o valor do frete, quase o valor do produto, por exemplo, entendeu? Vou tentar dar um exemplo aqui, não sei se satisfatório, porque o segmento ele tenta se ajustar, mas imagina o colchão. Um colchão aí de R$ 2.500, por exemplo, que você vai comprar, o colchão parte aí de Belo Horizonte ou de São Paulo e a pessoa está lá em Tocantins, né, em Palmas. Né, o frete vai ficar tão caro que vai ocupar um espaço no valor da compra que não justifica, né? Ele provavelmente tem lojas de colchão próximo ou mesmo e-commerce mais próximos com despesas de frete menores. Então, a relação do frete no peso da decisão da compra hoje é muito alta. Cerca de 78% das pessoas tomam uma decisão de compra baseada na situação de frete. Então, o seu markup, né, assim, a maneira como você constrói o seu preço e as vantagens que você deve oferecer devem contemplar uma possibilidade de frete gratuita ou pelo menos um frete fixo para uma determinada região, de forma que isso contribua, né, assim, ajude na decisão. Né? Bom, uma vez que ele abandonou o carrinho de fato, ou seja, ele não seguiu, mesmo que você tenha conseguido verificar e corrigir esses 3 itens que eu considero os principais, esses que deixaram o carrinho, é bom que você tenha uma estratégia de retenção deles. Existem ferramentas hoje que conseguem capturar essas pessoas e oferecer uma vantagem para elas, seja no remarketing, no retargeting, seja numa oferta de 10% na primeira compra. São aqueles pop-ups que ao sair você diz, não vai embora não, que eu te dou 10% se você terminar, ou o valor que você achar que deve. Mas a retenção, né, o carrinho abandonado, ele é um desafio sim para o e-commerce, ele tem uma representatividade sobre o faturamento muito alto, né, mas ao mesmo tempo, aquela pessoa que já seguiu aquela jornada toda, isto é, ela começou lá atrás fazendo uma pesquisa, navegando, chegou na sua loja virtual, navegou na sua loja, ela ficou na sua loja, ela navegou na sua loja, ela colocou os produtos no carrinho, ela percorreu uma boa parte da jornada de compra. Então, trabalhar essa pessoa faz todo sentido. Uma campanha de remarketing faz sentido. Buscar o e-mail dela faz muito sentido, porque ela já é uma pessoa que te reconhece. Ela já validou o seu produto. Alguma coisa que você estava ofertando não estava batendo com o interesse dela. Então, se você conseguir resolver esse problema, você consegue ter a venda para si. Entendeu? Então, o abandono de carrinho é uma prática hoje quase não levada em consideração. Eu tenho clientes que nem não prestam atenção, né? Não entendem o percentual de desistência, não percebem esse percentual de desistência, não percebem o valor que ele pode ter na recuperação de venda em função, né, em relação ao próprio faturamento dele. Então é isso, muita atenção ao abandono de carrinho, verifique esses 3 itens principais que eu estou sugerindo, né, que é o seu preço em relação ao mercado, a sua forma de pagamento, né, e a sua condição de frete. Existem outros, mas esses 3 são os principais. E tente, né, criar uma estratégia de recuperação desse número, que é um número significativo e que tem um valor, porque ele já tem uma proximidade com a sua marca, com o seu produto e com a sua plataforma. É isso, um abraço e até a próxima.